O que fazer antes de tomar uma decisão importante? Ao longo do seu dia, você está tomando decisões. Desde a hora em que você vai acordar, a hora que você vai se recolher, com quem você vai se encontrar, quais as prioridades do dia. Você está constantemente tomando decisões. E dessas decisões depende, então, o desenrolar dos acontecimentos. Você precisa ter um bom discernimento, você precisa decidir bem, você precisa enxergar além, você precisa olhar, não é? Enxergar muito além daquilo que os seus olhos humanos conseguem ver. E qual o segredo, então, para acertar nas decisões? Bom, Jesus hoje nos dá Ele mesmo exemplo. Jesus vai tomar uma decisão, Ele está para fazer uma escolha, não é? Ele vai escolher os seus apóstolos, aqueles que levarão a palavra, anunciarão o reino, serão testemunhas da sua ressurreição até os confins da terra. É uma escolha muito importante. E o que Jesus faz, então, antes dessa escolha? É isso que Jesus quer nos ensinar no Evangelho de hoje. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. E passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos, vamos lá, a resposta àquela pergunta inicial. Então, o que Jesus faz antes de tomar uma decisão tão importante? Ele reza. Ele subiu a montanha para rezar. Ele passou a noite toda em oração a Deus. Isso aqui é fundamental. Se você deseja acertar nas suas escolhas, não pode faltar este elemento, a oração, o encontro com Deus, aquilo que você está fazendo aqui agora. Para que você então não tome as suas decisões movido pelas suas paixões desordenadas, movido de repente pelo seu egoísmo, por sua ambição, tomando decisões precipitadas, impulsivas, as quais você vai se arrepender depois e chorar amargamente. Não, rezar, falar com Deus, buscar nele o discernimento necessário. Deus, tu estás vendo o que eu não estou vendo. Tu sabes o que eu não sei. Então, governa-me, dirige-me nesta decisão. Dá-me a graça de ouvir a tua voz, de me deixar inspirar por ti. Que eu me deixe em tudo guiar pela tua santíssima vontade. É isso que nós vemos na vida de todos os santos. Eles souberam se deixar guiar pela voz de Deus, pela vontade de Deus, e são felizes. O que não significa que você não terá dificuldades no seu caminho. Poxa, eu pedi discernimento a Deus e agora estou passando por isso. Está aqui. Um dos 12 escolhidos foi exatamente Judas, o traidor. O que não significa que a decisão de Jesus foi errada de maneira alguma. O erro foi de Judas. O erro não foi de Jesus, que o escolheu. O erro foi de Judas, que não soube corresponder à chance, à graça. Então, quando você passar por situações difíceis, não é porque necessariamente aquela escolha foi errada. Não. Se você escutou a voz de Deus, se você se deixou instruir pelo Senhor, se você escolheu conforme a vontade do Senhor, não foi você que errou, mas aquela pessoa, né? Que gozando também ela de liberdade, ela não soube ouvir a voz de Deus. Ela não fez a escolha certa. Da parte do Senhor, podemos ressaltar aquilo que diz a palavra, Romanos 8, 28, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Até mesmo a traição de Judas, porque nos veio a redenção. Então, o que é que você precisa? Entender que eu preciso rezar para bem decidir.
Eu preciso falar com Deus. Eu preciso consultar o Senhor. Tantas vezes as pessoas se aconselham com tantas outras, não é? Buscam um conselho ali, buscam um conselho aqui, que não está errado, contanto que procure pessoas sábias, pessoas que se deixam instruir por Deus. Mas é preciso aprender também a rezar. Aprender a falar com Deus. Aprender a ouvir a voz do Senhor, que fala de diversos modos, não é? Falou pelos profetas e pode também falar através de alguém. Mas é preciso aprender a rezar. Aprender a se recolher em oração, subir o monte para estar com Deus. Inclusive para depois, ao descer, distinguir a voz do verdadeiro profeta da voz do falso profeta. Daqueles, como está nas Sagradas Escrituras, quantas vezes nós vemos os falsos profetas, aqueles que falavam apenas para, não é, satisfazer o desejo daqueles que os ouviam. Quantos reis se deram muito mal ao longo da história da salvação porque ouviram os falsos profetas. Quando a voz do verdadeiro profeta incomodava, provocava, porque chamava a conversão, porque instigava uma mudança. A voz de Deus, ela é assim, ela provoca. A voz de Deus é uma voz provocativa, é uma voz que nos tira do nosso comodismo, da facilidade, mas é uma voz que ao mesmo tempo nos liberta, é a voz que nos cura, é a voz que nos faz trilhar um caminho feliz. Rezar antes de decidir. Hoje alguém precisa ouvir isso. Compartilhe essa palavra e diga: reze antes de decidir. Reze antes de tomar a sua decisão. Escute a voz de Deus.